Gente, meu celular tá 2%. Se eu sair, é porque desligou. Aí eu assisto com a Emily aqui. Beleza, Vaz, fechou. Fica tranquilo. Bom, vou começar, tá, galera? Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um estudo bíblico para a honra e para a glória de Deus. Você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia. Você que tem caneta e caderno, pega a sua caneta e caderno, porque hoje a gente vai falar um tema bastante interessante, que é a doutrina do pecado. Nós vamos hoje aprender o que é o pecado, da onde veio o pecado, qual é a consequência do pecado e qual é o antídoto para o pecado. Então, nós vamos aprender tudo isso hoje, se assim Deus permitir. Eu trouxe um esboço aqui, né? Todo um trabalhar aqui, todo um sermão, mas irei falando conforme o Espírito Santo vai me orientando, ok? Então, vamos lá. Então, de começo, aqui está a capa introdutória, hamartiologia, que significa a doutrina do pecado. Isso é um termo técnico para quem se interessa sobre isso. Então, vamos lá. Bom, a hamartiologia, como eu disse, significa estudo sobre o pecado. Eu peço, por gentileza, que você abra em Gênesis capítulo 3, versículo 22, por gentileza. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Vai ter o texto principal para a gente começar. Não vamos ficar somente nele, nós vamos falar sobre outros também, mas de princípio será Gênesis capítulo 3, versículo 22. Irmãos, eu sei que o sermão vai estar exposto tudo na tela, mas tentem não avançar o estudo, tentem seguir conforme a gente vai mencionando, para que a gente não possa perder a linha de raciocínio. Ele vai estar os versículos aí na tela, mas tentem não avançar muito para a gente acompanhar tudo junto, para não perder o raciocínio, tudo bem? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 22 vai dizer o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do norte ao oriente do jardim do Éden. E o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus irmãos, esse será o texto base, tá bom? Tem todo um contexto aqui e a gente vai trabalhar sobre ele. E eu fiz questão de ler o versículo para que vocês possam entender conforme nós vamos trabalhando ao decorrer do estudo, tudo bem? Primeiro tópico: Deus é perfeito? Se existe uma doutrina do pecado, logo nós temos que, logo naturalmente é questionado sobre a natureza de Deus, sobre os seus atributos, sobre a sua divindade. Então a primeira pergunta: Deus é perfeito? Deus é santo? Deus é justo? Sim, Deus é perfeito, Deus é santo e Deus é justo. Eu trouxe alguns versículos para nós analisarmos. Deuteronômio 32, versículo 4, eu coloquei em paráfrases, eu coloquei parafraseando para que vocês possam entender. Deuteronômio 32, versículo 4, a parte A vai dizer que ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Aqui está falando no contexto que Deus ele é a rocha e as obras de Deus elas são perfeitas. Então, não somente o nosso Deus é perfeito, mas as suas obras são perfeitas. Gênesis 1:31, depois de Deus ter criado depois de Deus ter feito toda a criação, vai dizer que Gênesis 1:31. Deixa eu ler aqui que eu estou perto do texto que fica melhor. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então Deus, quando ele cria toda a sua criação, ele avalia a sua criação e ele diz que tudo é muito bom. Então, um Deus santo e perfeito avalia que a sua criação é muito boa. Eclesiastes 7:29 vai dizer: Deus criou o homem reto. E Abacuque capítulo 1, versículo 13 vai dizer: O Senhor o Senhor é tão puro de olhos que não pode enxergar o mal. Eu abri aqui sem querer, tudo bem.
Destravou aí, beleza. Então, beleza. Nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo e Deus é perfeito. Mas por causa de Deus ser bom, ser justo e ser perfeito, o pecado entrou no mundo. Só que a gente vai precisar fazer uma análise aqui sobre o assunto para nós entender sobre o que se trata a santidade de Deus com a queda da humanidade. Eu coloquei aqui para os irmãos acompanhar. Deus é bom, justo e perfeito, mas mesmo sabendo disso, o pecado entrou no mundo. Sabendo dos atributos de Deus e mesmo assim afirmarmos que Deus criou o mal moral, ou seja, o mal que procede da mente e do coração, a quebra dos mandamentos, então estamos manchando o caráter justo e perfeito de Deus e duvidando da sua santidade. Então, quando vemos que Deus ele é todo perfeito, todo justo e todo santo, e dizemos que Deus ele criou o pecado, então estamos colocando em xeque, colocando em debate sobre a natureza, a santidade e a plenitude da justiça de Deus. Mas mesmo assim, o pecado entrou no mundo e precisamos identificar de onde veio. Então, meus irmãos, primeiro a gente precisa entender que existe o pecado, existe Deus Santo, mas por algum motivo, pela santidade de Deus, ele não pode ter criado o pecado, ele não pode ter criado o mal. Então, com base nisso, nós vamos precisar se aprofundar um pouco mais na Bíblia para entendermos da onde vem o pecado, o que aconteceu para o pecado ter entrado no mundo, mesmo Deus sendo santo, justo e perfeito. Então, vamos avançar para o tópico 2, que quer dizer. O tópico 2 diz: onde começou o mal? E aqui eu coloquei como destaque no céu. Parece estranho, né? Uma frase dessa, que o pecado começou no céu, né? Mas a gente vai ler os versículos bíblicos e vocês vão entender mais à frente sobre isso, tudo bem? Vamos lá. O que nós conhecemos como mal moral, ou seja, os 10 mandamentos, começou no céu com um anjo, a saber, Satanás. Houve uma rebelião no céu, os anjos de Deus, junto com Miguel, eles batalhavam contra Satanás e os seus anjos. Para entendermos isso, por gentileza, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Estou trazendo aqui os versículos para nós fazer um sistema bem legal aqui, para ficar bem situado, porque sem versículo bíblico a gente não pode criar doutrinas e nem estudos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. Vou esperar os irmãos abrirem, vou dar um minutinho. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, vai dizer a seguinte palavra. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, a primeira parte está dizendo que houve uma peleja, mas para o dragão, que é Satanás, e para os seus anjos, não houve mais lugar para eles no céu. Então, a gente pode perceber que houve uma queda. A gente pode perceber que uma hora eles estavam no céu, mas uma hora eles já não estavam mais, porque não foi achado lugar para eles. Continuando. E foi expulso, vou ler na tela que fica melhor. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha esse detalhe. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a gente pode perceber que em uma hora ouvia realmente um coro celestial ali no céu juntamente com Satanás. Mas conforme diz aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, houve também uma queda. Então, para a gente entender o que aconteceu, o porquê dessa queda, nós vamos precisar ler um pouco a mais os versículos bíblicos. Mas o que a gente pode entender de imediato é que se houve pecado no céu, o pecador não era digno de ser encontrado no céu. Até aqui tudo bem, porque quando nós formos ressuscitados e glorificados, o nosso corpo será incorruptível. Não haverá mais pecado no nosso corpo mortal e corruptível. E da mesma forma, nós estaremos para sempre com o Senhor, porque não pecaremos mais. Só que no céu, nesse tempo, houve ali o pecado sido manifestado nas criaturas de Deus, a saberem Satanás e os seus anjos. Então ali houve a queda. Para brilhantar isso,
Lucas, capítulo 10, versículo 17, é um texto bastante conhecido. É um discurso de Jesus após uma missão que Jesus deu para seus 70 discípulos. Jesus, ele colocou o Espírito sobre eles ali e falou para eles saírem para curar enfermos, para pregar a palavra. Quando esses voltam, eles voltam todos cheios de alegria. Eles dizem a Jesus o seguinte: olha, os demônios se sujeitam ao seu nome. E Jesus, ele disse a seguinte frase: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí Jesus diz mais à frente da seguinte forma: não se alegrem pelos demônios se sujeitarem a vocês, mas se alegrem por o seu nome estar arrojado nos céus. Então, o que nós precisamos pegar como base? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, realmente houve uma queda. Quando houve a batalha no céu, Deus aprisionou os anjos caídos, como diz Pedro. Aqui eu vou ler juntamente com você, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Se você puder abrir, por gentileza, eu vou aguardar um minutinho. Sei que está na tela, mas seria muito bom a gente aprender a pesquisar manualmente os versículos bíblicos. Até uma questão de preparo também, né? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. O capítulo 2 da segunda carta de Pedro é um dos capítulos mais fortes, porque Pedro fala acerca de falsos profetas, falsos mestres, acerca de falsos doutores, acerca da corrupção na igreja e tudo mais. Só que o que Pedro diz aqui nos dá uma ideia bem interessante. Dá uma ideia bem interessante acerca da queda. Estou no versículo errado, mas beleza. Diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, irmãos, aqui o Senhor, quando viu iniquidade no coração dos anjos, ele permitiu a queda. Ali não se encontrou mais lugar para eles. E aqui o texto vai dizer que Deus não poupou os anjos. Ora, Deus poderia ter poupado, são anjos celestiais, criaturas perfeitas, mas Deus não poupou. E ele precipitou esses anjos no inferno, e a palavra aqui é tártaro. Tártaro é diferente do lugar de tormento e diferente do lago de fogo. Tártaro significa prisão, tártaro significa um abismo profundo. Então, aqui eles foram precipitados em um abismo, aguardando para o dia do juízo, ou seja, reservados para o dia do juízo. Então, esses mesmos anjos que pecaram, que não guardaram o seu estado original, eles foram precipitados no inferno, ali no Tártaro, guardados, sobre castigo para o dia do grande juízo. E mais à frente, o que foi a causa dessa queda? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, vai dizer o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, vai dizer o seguinte: aqui Paulo está dando lições para os bispos, né? Sobre o chamado e tudo mais. E aqui ele usa uma forma de linguagem bem interessante. Não seja neófito para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. O único elemento que temos aqui para afirmar que existe uma causa da condenação do diabo é a soberba. Porque neófito significa ser tolo. Então ele está falando aos presbíteros, principalmente também a Timóteo: não seja tolo, Timóteo, ou não seja tolo, presbíteros, para não suceder que se ensorbebeça, ou seja, que não sinta orgulho, que não sinta vaidade, e incorra na condenação do diabo. Então ali ele está dizendo para eles vigiarem, para eles não serem tolos, porque se eles se ensoberbecessem, eles estariam sujeitos a cair na mesma condenação que o diabo uma hora caiu. Então nós vemos aqui que existe uma queda, existe uma causa, existe um lugar que eles estão, existe ali uma preocupação da parte de Deus com eles no céu, e da mesma forma existe uma preocupação com Deus nos seres na terra. E agora, terminando essa parte, nós iremos partir para um terceiro tópico,
Não vou pular. Aqui tem uma questão aqui. Deus, sendo puro, justo e perfeito, não poderia ser o autor do mal moral. Porém, as suas criaturas, sendo livres moralmente e em escolhas, trouxe o pecado sobre a criação celestial através de Satanás. Em outras palavras, Deus, ele é santo, ele é justo, Deus é perfeito, Deus, a sua natureza é imutável, como diz Timóteo. Ele é imutável, ele não muda. A sua natureza é santa, é perfeita, ela é justa. Então, como o pecado entrou no mundo? Da seguinte forma: Deus criou criaturas livres. Na época, o que ele criou foi Satanás e os seus anjos. Logo após, ele cria o homem. Ele cria criaturas livres moralmente. Só que com o mau uso dessa liberdade, que Deus deu aos anjos e a Adão, principalmente para os anjos e Satanás, houve a queda. Eles escolheram no seu coração se rebeliar contra Deus em um sentido de orgulho, em um sentido de vaidade, e não se houve mais lugar para eles no céu. Então, qual que é a questão aqui? Deus, ele permitiu a queda, mas não porque Deus criou a queda, mas Deus permitiu como uma consequência e como uma ação. Mas Deus não permitiu sem propósito. Deus permitiu essa queda para que o próprio Satanás e os seus demônios sejam punidos. Porque ali em Mateus capítulo 25, se eu não me engano, versículo 46, vai dizer que o lago de fogo foi criado para Satanás e os seus demônios. Foi criado para Satanás e seus demônios por causa da queda. Então, até aqui está dando para entender? Os irmãos têm alguma dúvida? Se quiser levantar a mãozinha, comentar. Se não, eu vou dar sequência. Tudo bem? Então, de imediato, o que os irmãos precisam aprender é: o pecado existe. Só que o pecado não existe por causa de Deus. O pecado existe por causa das suas criaturas. Deus não pode criar o mal. Deus não pode criar o pecado. Porque Deus, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo. Então ele permite o mal entrar na humanidade. Só que Deus, ele tem uma consequência para o mal no futuro por vir. Uma palavra bem interessante de Albert Einstein em um debate contra o seu professor ali que fez uma pergunta para ele faz a seguinte exposição: o frio não existe. O que existe é a ausência do calor, ou seja, a falta do calor. Aí ele diz: assim como o frio é resultado da ausência do calor, o mal é resultado da ausência do bem. Por que estou dizendo isso? Porque o mal não é uma entidade, o mal não é uma pessoa, o mal é um estado. Entende? Ser mal é um estado. Ser mal é uma consequência. Então o mal não tem entidade, o mal não tem um CPF, um CNPJ. O mal, ele é a ausência do bem. Então o mal não é algo, como que eu posso dizer, algo físico que a gente pode apalpar, algo que a gente pode enxergar. O mal é algo como consequência. Por causa da falta do bem, existiu a proximidade do mal. Então, concluindo essa parte, Deus não é o criador do mal, até porque o mal não tem substância, nem forma e nem identidade. Mas esse mal foi manifestado através do mau uso da liberdade de Satanás. E agora ele vai tentar prejudicar o resto da criação, ou seja, o homem. Aqui eu trouxe um comentário sobre Lúcifer, só que eu não vou falar agora para não ficar muito longo, né? Então depois eu posso aprimorar essa parte para que os irmãos possam entender, tá bom? Então, de princípio, houve a queda, houve o pecado, mas Deus não é o causador do pecado e nem o causador da queda. Deus simplesmente ele permite acontecer a queda como consequência das ações dos anjos e da sua criação humana. Até aqui tudo bem? Então vamos continuar. Quando vocês tiverem uma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha dessa forma, tá? Então, beleza. Agora vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Isso que eu disse para vocês foi só a introdução, tá, gente? Isso foi só a introdução para que vocês possam pegar as melhores partes, porque pregador tem isso, né? Vai primeiro na introdução, depois vai na conclusão final, né? Mas beleza. Mas também o estudo não vai ser muito longo, acredito eu. Terceiro ponto, a queda do homem. A base vai ser Gênesis capítulo 3. Vamos ler o que está escrito aqui. Deus mandou Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, isso está no capítulo 2, versículo 16 ao 17, que eu vou ler para vocês. Capítulo 2, versículo 16 ao 17. Não preciso acompanhar para não ficar muito longo.
Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus aqui foi bem objetivo, bem claro. Se vocês comer, certamente irão morrer. Então daqui a pouco vamos falar sobre a morte, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Deus mandou Adão não comer do fruto do conhecimento, e Satanás foi tentá-los para comer. No capítulo 3, versículo 6, vai dizer que eles comeram, ou seja, mais uma. Capítulo 3, versículo 6 vai dizer o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, quando eles comeram, os seus olhos, como eu destaquei aqui, deixa eu aumentar um pouco para vocês verem melhor. Aí. Eles comeram. E quando eles comeram ali, os seus olhos foram abertos. Que olhos são esses? Os olhos do conhecimento, do bem e do mal. Então, a partir disso, ou seja, a partir de que eles comeram e os seus olhos foram abertos, começou o período em que chamamos de depravação total. Ou seja, depravação total significa o ato de estragar, o ato de corromper, o ato de se corromper, o ato de ser estragado. O que foi estragado? O que foi corrompido? A consciência humana, a mente humana. Até então, o homem era bom. Deus criou o homem reto, o homem perfeito. Mas por causa desse ato que ele transgrediu contra o mandamento de Deus, houve o ato de estragar, ou seja, a sua vontade totalmente voltada para Deus, ela foi estragada. A sua vontade totalmente voltada para Deus, ela foi corrompida. E nós vamos ver isso mais à frente. Não um mais à frente longo, um mais à frente agora, só para descontrair. Textos sobre a depravação total, ou seja, textos sobre a queda, textos que vão falar sobre os principais estragos sobre a queda. Vão ser alguns textos que eu vou ler de forma rápida. Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer o seguinte: Os desígnios do coração do homem são continuamente mal. Isso aqui Deus está falando no tempo de Noé, quando Deus decide criar a arca através de Noé para salvar a humanidade que estava corrompida, porque através da pregação de Noé eles poderiam ser salvos. Mas de primeiro, Deus queria salvar Noé, a sua esposa e os seus filhos e as suas noras. Então, quando Deus vai trazer um relatório geral sobre toda a humanidade, Deus diz: os desígnios do coração do homem são continuamente mal. João capítulo 3, versículo 19, está no contexto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é quase o final dessa pregação de Jesus para Nicodemos. Mas olha o que Jesus diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Falando em obras más, quando Caim ele mata Abel, Deus fala para ele não matar. O pecado bate a porta dele, o desejo bate a porta dele, mas ele deveria dominá-lo. Só que o que aconteceu? Ele foi e matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão por quê? Por que ele matou o seu irmão? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Olha que interessante. Abra comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 12, a primeira carta de João, antes de Apocalipse para trás, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João e 1 João. Beleza. Por que que foi necessário, por que que foi preciso para Caim matar o seu irmão? A gente vai entender isso nesse versículo. 1 João, capítulo 3, versículo... Vamos do 11 ao 12. Porque a mensagem que eu viste desde o princípio é essa.
que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Agora, olha a pergunta e a confirmação do apóstolo João. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Se vocês pararem para analisar o versículo 11, vai dizer assim, ó. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aqui está falando de coisa boa, está falando do bem, lei moral, coisas boas, presença de Deus, tudo tem a ver com amor. Só que aí ele vai falar, vocês devem amar uns aos outros, mas não como Caim. Ou seja, ele já fez uma distinção entre bem e o mal. Então, mais para frente, quando ele fala que Caim era do maligno, ele vai dizer que as obras de Caim eram más e as de seu irmão justas. Então, a causa de Caim matar o seu irmão é por causa que as suas obras eram más. Isso é um versículo de referência para brilhantarmos com o que eu coloquei aqui, ó, que Jesus disse, porque as suas obras eram más. E Jesus disse isso bem antes de João escrever as suas cartas, tá bom? Jesus já tinha dado esse ensinamento antes de João escrever as suas cartas. Então, João aprendeu com Jesus. E por fim, um texto bastante interessante é Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, em outro sentido, precisam, necessitam, almejam, desejam a glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas por que Paulo fala isso? No contexto, Paulo diz, não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que faça que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. A sua boca é como sepulcro, está prestes a fazer coisas ruins, homicídios e tudo mais. Ele começa a falar que os judeus e os gentios são indesculpáveis diante de Deus conforme o pecado comparado com a lei. E ele pega e junta judeus e gentios, gregos, romanos, toda a humanidade e diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, a queda não é algo terreno para Adão. A queda é algo universal. Quando Adão pecou, todos pecaram. Romanos 5:12, por causa do pecado de um homem, entrou o pecado no mundo. E do pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado é universal. O pecado alcançou a todos os homens. Nenhum homem consegue escapar do pecado por causa de Adão. Todo homem está sujeito ao pecado. Mas por causa do segundo Adão, como diz 1 Coríntios capítulo 15, o segundo Adão, ele vai trazer ali uma restauração do nosso corpo, uma ressurreição, uma glorificação do nosso corpo. E então o pecado não nos alcançará mais, e ali vai se cumprir o que Paulo diz. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Tragado foi a morte pela vitória. E só é necessário Paulo gritar isso porque ainda estamos na carne e no pecado. Mas quando chegar aquele grande dia, seremos transformados, seremos ressuscitados, seremos glorificados para a glória do nome do Senhor Jesus. E nesse dia, o pecado não vai mais nos acusar. Nesse dia, o pecado não vai mais bater a nossa porta, porque seremos transformados com um corpo incorruptível, com um corpo imortal para a glória de Jesus. Então vamos continuar. Às vezes eu me perco nos meus próprios slides aqui, mas tudo bem. Comentário. Quando o pecado entrou no mundo, a tendência do ser humano é sempre se inclinar para o mal por causa de Adão. Mas a depravação total, irmãos, não quer dizer que o homem é tão mal quanto ele possa ser. Não quer dizer que o homem não possa fazer coisas boas. Não quer dizer que o homem não possa amar a sua esposa, não quer dizer que o ímpio não possa amar a sua esposa, não quer dizer que o ímpio não possa não possa dar amor aos seus filhos, não quer dizer que o ímpio não possa amar ao próximo de um sentido de companheirismo, não quer dizer que o homem ele não pode ali fazer ações boas, como por exemplo, achar um dinheiro na rua e devolver. A depravação total não é isso. A depravação total é a ausência de fazer as coisas boas para se aproximar de Deus. Ou seja, as coisas que são relacionadas à santidade, o homem não consegue fazer sem Deus. Isso é um fato, isso é verídico. A depravação total é que o homem está corrompido
a pensar em Deus. O homem, ele tem dificuldades para pensar em Deus. Então, isso é a depravação total. A dificuldade de pensar em Deus, de querer a Deus e de querer buscar a Deus. Entenderam? Então, a depravação total significa isso. Deixa eu ver como está o tempo aqui. Deixa eu ver o que tem ainda. Tá. Vamos falar sobre livre-arbítrio? Uma coisa que a gente sempre tem ouvido falar, e eu não sei se os irmãos pensam igual eu, mas isso daqui é um estudo. A Bíblia está aí para todos acompanharem. Eu não sou o dono da verdade, não sou aquele que vai dar a última palavra sobre o assunto, mas esse é um pensamento meu, conforme na Bíblia. Então, se você pensar ao contrário, não tem problema, tá? Mas eu vou trazer aqui algo interessante para vocês. Livre-arbítrio significa livre escolha, partindo de si mesmo, para escolher o caminho que quiser seguir. Um comentário. O livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio? Essa é uma pergunta. Eu te dou 10 segundos para pensar. E quando você pensar, eu vou dar sequência. O homem tem o livre-arbítrio? Será que a natureza humana, pecadora, tem o livre-arbítrio? Será que nós temos livre escolha? Será que nós temos a livre escolha para escolher o caminho que a gente quer? Pensando os seus 10 segundos, agora vamos continuar. Adão foi criado com esse livre-arbítrio. Porém, quando pecou, não houve mais o livre-arbítrio fora da presença de Deus. Porque não podemos escolher a Deus sem o Espírito Santo. E se não podemos escolher, então não é livre-arbítrio. Só é possível se Deus nos alcançar com a sua graça. Vamos dar um pause aqui. O livre-arbítrio significa você escolhe o caminho que você quer seguir. Você pode ir para o lado da direita, para o lado da esquerda, para a porta larga, para a porta estreita, para o caminho da salvação, para o caminho da perdição. Isso é livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer fazer em relação à vida com Deus e à vida no inferno. Isso é livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio? Depois da queda, não. Por que depois da queda não? Porque Romanos 3 vai dizer que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, buscar a Deus não parte do homem. Buscar a Deus parte do Espírito. É o Espírito Santo que coloca no nosso coração que precisamos buscar a Deus, que precisamos ter uma vida de santidade. Se não for pelo Espírito Santo, nós não temos santidade. E se não for pela santidade, nós não conseguimos escolher o caminho de Deus. Porque a santidade significa ser separado. Separado de quê? Separado do mundo, separado do pecado, separado das coisas que nos afastam de Deus para nos aproximar das coisas de Deus. Então, isso significa o livre-arbítrio e isso significa santidade. Agora eu te pergunto novamente. Quando você estava no mundo, você tinha o livre-arbítrio? Quando você era do mundão, você poderia escolher a Deus sem o Espírito Santo? Quando você era do mundo, você poderia pensar na salvação sem a intervenção do Espírito Santo? Essa é uma pergunta para a gente refletir. A minha resposta para esse assunto, você pode ter a sua, mas a minha resposta é que sem a presença de Deus nós não temos livre-arbítrio. Porque esse arbítrio, essa escolha, ela é totalmente corrompida pelo pecado. Então a gente não consegue fazer escolhas, a não ser pelo Espírito Santo. Olha aqui, ó. Só é possível se Deus nos alcançar com a sua graça. Vamos avançar? Até aqui os irmãos estão conseguindo entender tranquilo? Tudo certo? Beleza, vamos prosseguir. Quando o homem é alcançado pela graça, então ele tem o livre-arbítrio de escolher se aceita Jesus ou não. Ou seja, quando o homem ali, ele está no mundo, ele está ali no seu estado pecador, ele tem as opções de querer fazer o mal, praticar a injustiça, praticar o pecado e dentre outras coisas. Só que quando ele encontra com Jesus, quando Jesus o encontra, porque primeiro Jesus vem a nós para depois irmos a ele. Quando ele vem ao nosso encontro, ele capacita o nosso coração a poder escolher
Se a gente vai para o lado da salvação ou se a gente vai para o lado da perdição. Se a gente escolhe aceitar essa salvação ou se a gente escolhe negar essa salvação. Jesus deu a oportunidade para o jovem rico. Ele perguntou o que ele poderia fazer para alcançar o reino. Jesus disse: vende tudo que você tem. Se você cumpre os mandamentos? Sim, eu cumpro os mandamentos desde moço e tal, tal. Aí ele diz: então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí você toma a sua cruz e me segue. Aí ele estava pegado no dinheiro, ele ficou triste, abaixou a cabeça e se retirou. Ou seja, Jesus ofereceu a possibilidade dele ser discípulo de Jesus para alcançar a salvação. E o que ele fez? Ele negou. Você viu como que é forte? Ele negou. E também o apóstolo Pedro, se eu não me engano, não, Estevão, em Atos 7:51, ele vai dizer o seguinte, se você quiser me acompanhar, em Atos 7:51 vai dizer o seguinte. Acredito que seja um versículo bastante conhecido, que fala acerca de resistir ao Espírito Santo, de resistir à graça. Eu vou esperar 10 segundos para vocês procurarem e a gente já dá sequência. Atos 7:51 está atrelado a um contexto. Estevão, ele está ali fazendo um longo discurso sobre... vamos se dizer que ele está fazendo um discurso desde o Antigo Testamento, desde os patriarcas, para poder chegar até em Jesus. Ele fez toda uma exposição, um capítulo inteirinho para tratar de como foi chamado de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e dentre outros, para chegar nesse versículo. E esse versículo ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fizeis. Ou seja, eles a todo momento estão resistindo ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo significa não aceitar a vontade do Espírito, não querer ser tocado e não querer dar continuidade na sua vida com o Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Passa dia, passa ano, passa hora, passa momento, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E resistir ao Espírito Santo é resistir à oferta da graça. E resistir à oferta da graça é resistir à salvação. E resistir à salvação é aceitar a condenação. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Ainda no capítulo 3, voltando lá em Gênesis, como eu disse, vai ser o nosso texto de princípio. Sei que estou fazendo vocês abrirem bastante versículos, mas eu deixei também na tela algumas referências. Se você não conseguir abrir a tempo, você pode acompanhar na tela, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. As consequências do pecado. Gênesis capítulo 3. Quais foram as consequências da queda? O versículo 8 vai dizer que o homem passa a se esconder de Deus. Olha só o versículo 8. Quando ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor teu Deus, que andava no jardim pela viração da noite, do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, por causa do pecado, o homem passou a se esconder de Deus. Talvez por medo, por vergonha, por insatisfação, talvez por se sentir ali incapaz de querer algo de Deus depois de tudo que nós fizemos. Então o homem passou a se esconder de Deus. Ele passou a querer se esconder de Deus. Ou seja, as figueiras ali que ele usava, imagino eu, para trabalhar, para alimentar animais, para fazer ali suas construções, seja o que for. Aquilo que ele usava para trabalhar foi usado para se esconder. Muitas das vezes usamos aquilo que nós trabalhamos para se esconder de Deus, né? Muitas das vezes usamos nossos itens de trabalho, nossas ferramentas de trabalho, ou o nosso próprio trabalho, o nosso meio de viver, o nosso meio de costurar, de fazer ali, para querer se esconder de Deus. E como fazemos isso? Senhor, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu estou assim,
Hoje eu tô triste, hoje eu tô desse jeito, hoje o serviço me irritou, hoje briguei com a esposa, briguei com o marido, hoje o meu vizinho me xingou, me criticou, me afrontou, hoje eu não vou. Mas para a gente querer trabalhar, a gente vai debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo do frio, debaixo do calor, a gente vai de moto, vai de a pé, vai de carro, a gente vai de mototáxi, de Uber, de carona. E aquilo que nós usamos para nosso benefício, nós usamos para se esconder de Deus. Falamos que não vamos para o culto porque estamos cansados. Não vamos para uma reunião porque estamos cansados. O trabalho consumiu nossas energias. Mas que nós viemos nessa noite refletir sobre isso e voltar à primeira essência. Ou seja, usar aquilo que Deus nos deu para glorificar a Ele, para se aproximar dEle, para fazer a vontade dEle. Essa é uma aplicação que eu trouxe aqui para os irmãos, mas que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Versículo 7. A nudez se torna vergonha. Cobriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então, outra consequência é que a nudez se torna vergonha. Outra consequência. Começou a acusação ao próximo. Ali a gente vai dizer que o Adão acusou Eva de ter dado o fruto para ele, e a Eva acusou a serpente, e ali foi uma acusação atrás da outra. Mais à frente, nós vamos observar em toda a história da humanidade que houve ali acusadores, que houve ali pessoas jogando culpas um para o outro, né? Ali vê pessoas jogando culpas um para o outro. Arão no pé do monte ali joga a culpa para o povo. Uma das vezes joga a culpa para outras pessoas. Outras das vezes o povo joga a culpa para outro, que fez isso, que fez aquilo, né? Então vai tendo sempre essa acusação. Sempre vai tendo alguém jogando a culpa em alguém. Isso é consequência da queda. O sofrimento e o esforço físico é garantido. Ou seja, nós vamos passar fome, passar sede, aflições, tribulações, dificuldades, angústias, cansaço físico, cansaço mental, tudo isso é consequência da queda. Se Adão não tivesse pecado, pensar em conta. Tem alguém pedindo para entrar? Vamos permitir. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos continuar. Então, a consequência da queda trouxe dores nos nossos corpos, trouxe dificuldades físicas, mentais. Nós não iríamos precisar pensar em conta se não fosse pela queda. Então, tudo isso é relacionado à queda. Tudo isso é relacionado ao que Adão fez ali, afrontando a Deus com a sua desobediência e rebelião. Porque pecado de desobediência para Deus é um pecado de rebelião. Olha só, outra consequência. O homem passa a transgredir a lei moral de Deus. Ou seja, Caim mata Abel. É uma lei moral que não pode ser quebrada. Mentiras. É uma lei moral que não pode ser quebrada. Roubos. É uma lei moral que não pode ser quebrada. E cobiças. É outra lei moral que não pode ser quebrada. Toda essa lei moral que eu digo são mandamentos de Deus. São mandamentos que o Senhor nos traz para refletirmos, para nós se aproximarmos dele. Então, todos esses mandamentos, toda a lei moral é necessário para termos uma vida de santidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a queda resultou isso, a quebra da lei moral. O homem foi criado perfeito, mas por causa da queda, houve ali a transgressão da lei moral, como diz Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, se não me engano, o homem tem a lei moral dentro do seu coração. Então, a última parte desse tópico, para irmos para o último tópico, é os 3 tipos de morte. Morte física, espiritual e eterna. Olha que interessante essa parte. Muitas vezes você vai ouvir falar na Bíblia sobre morte, mas você precisa distinguir, você precisa identificar que morte é essa. Está falando de qual morte? Morte física, espiritual ou eterna? Por causa da queda, por causa da desobediência de Adão, Deus diz: se você comer, certamente você vai morrer. Só que Deus não estava falando somente do corpo, Deus estava falando do corpo, alma e espírito. Olha que forte.
Quando Adão pecou, ele não teve mais o acesso ao fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim, como diz o versículo 22 de Gênesis 3. Olha só, a parte B do versículo. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Ou seja, existia uma árvore no meio do jardim que se chamava árvore da vida. Quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim. Então ele não poderia voltar ao jardim para comer novamente dessa árvore da vida que estava no meio do jardim. Então ali foi decretado por Deus que haveria a morte física para todo ser humano. Se ele comesse do fruto, ele não morreria. Mas como parou de comer, ele estava sujeito à morte. Morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a morte sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. Ou seja, Adão ele tinha comunhão com Deus dentro do jardim. Ele tinha vida espiritual. Só que quando Adão pecou dentro do jardim, entrou ali sobre toda a humanidade a morte espiritual. Morte espiritual significa que você está afastado de Deus. A sua carne fala mais alto do que o espírito. O espírito está morto. A carne está forte, fortalecida. A carne é superior. Isso quer dizer a morte espiritual. É quando você se afasta de Deus. É quando a comunhão entre você e Deus é quebrada, é corrompida por causa da queda. E por fim, a morte eterna. Aqui nós falamos morte eterna, mas nós cremos na imortalidade, que no fim dos tempos os homens vão sofrer eternamente, sem descanso e tudo mais. Mas quando fala morte eterna, a segunda morte, o dano da segunda morte, é para dizer que ali no Lago de Fogo, o ser humano estará completamente afastado de Deus. Então, o que significa a morte eterna? É o completo afastamento de Deus com os homens, onde os homens vão clamar por misericórdia no Lago de Fogo e Deus não vai ouvir. Deus não vai atender aqueles pedidos. Enquanto os homens estão sofrendo ali no Lago de Fogo, gritando, clamando, Deus não estará lá para ajudá-los, porque Deus deu chance. Deus deu os meios, Deus escolheu os patriarcas para anunciar as boas de Deus. Deus escolheu os profetas, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Josué, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Salomão, Deus escolheu os reis, Deus escolheu os profetas maiores, os menores. Depois de tudo isso, Deus escolheu o Filho. Deus coloca o Filho no mundo, ele introduz o Filho no mundo. Aí o povo nega Jesus, recusa Jesus. Aí beleza, depois de Jesus, ele sobe e envia o Consolador para que os homens fossem salvos e convertidos dos seus pecados. O povo, eles negam o Espírito Santo. Negar o Espírito Santo é negar o último meio para ser salvo, o último alcance, vamos dizer assim. Se você negar o Espírito Santo para a salvação, você está negando o processo mais importante da sua vida. Porque se você negou a Jesus e você não quer fazer parte da salvação, então você está negando o próprio Senhor Jesus. E negou o Espírito Santo, você não recebe a salvação. E lá no Lago de Fogo, por negar o Espírito Santo, não terá descanso, não terá impiedade. Terá somente dor, tristeza e sofrimento. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Ok, tudo bem. Eu nem cumprimentei, né? Deus abençoe a Ari. Obrigado pela sua presença aí. Ari Ribeiro, muito obrigado por estar participando, viu? Deus te abençoe, meu querido. Então, vamos continuar. Bom, esse é um trecho bem curto, mas eu queria ver se eu tocasse num ponto que eu passei aqui, que eu falei que se desse tempo nós ia voltar. Aqui. Vocês já ouviram falar sobre esse nome, né? Lúcifer. Se você já ouviu falar sobre esse nome, dá uma curtidinha aí numas carinhas que tem aí embaixo, dessa forma, aqui, ó. Se você já ouviu falar, para a gente estar situado, ou se você nunca ouviu falar, não mande nada. A Emily já ouviu falar, o Adilson também já ouviu falar. Beleza. O que acontece? Esse nome aqui que nós conhecemos como Lúcifer vai dizer o seguinte. Isso foi fruto de pesquisa. O termo Lúcifer não aparece no texto original hebraico. Pause. Um comentário. O hebraico, ele é o texto original do Antigo Testamento. Para que nós tenhamos essas traduções que nós temos hoje,
como, por exemplo, as traduções da Almeida, da João Ferreira de Almeida, King James, a Pentecostal e dentre outras coisas, né? Quando vemos essas traduções, foi tudo baseada no texto original. Só que nem todo tradutor, todo o copista ali, ele tinha o pleno conhecimento de algumas palavras. Então você pode perceber que nas Bíblias existem palavras trocadas, como por exemplo, algumas falam amor, outras falam caridade, mas é tudo para falar da mesma coisa. Então, essas coisas, essas múltiplas traduções existem por causa do texto original. Pessoas da nossa linguagem, do nosso cotidiano, tentando traduzir o texto original para que nós possamos ter a nossa versão em português que temos hoje. Então, quando vemos o texto original hebraico, nós temos que se apegar mais a ele do que nessas traduções, porque essas traduções podem ser falíveis, muitas das vezes. Por exemplo, pode ocultar uma vírgula, pode ocultar uma palavra, mas elas estão sempre próximos do original, tá? Não é um perigo, pode ficar sossegados que não é um perigo. Mas às vezes pode acontecer de cometer uma troca de palavras, como por exemplo, falar de amor, fala de caridade, entendeu? Às vezes, em vez de falar tribulação, pode falar aflição. Isso é normal, tá? É por causa do texto original. Continuando. A palavra Lúcifer não aparece no texto original hebraico. Ela foi mencionada pela primeira vez na tradução latina, ou seja, que nós conhecemos como a Vulgata Latina. Foi feita por Jerônimo, um homem conhecido como São Jerônimo. E ele traduz Lúcifer como portador de luz. E ele pega como base Isaías capítulo 14. Ó, como caístes do céu, estrela da manhã, filho da alva. Só que ele não está falando Lúcifer. Ali a palavra hebraica é outra. Não está falando Lúcifer. Por que não está falando Lúcifer? Porque Lúcifer é uma palavra que vem do latim. Não parte do texto original, mas parte de uma tradução de Jerônimo, que ele trouxe a ideia de portador de luz, colocando o nome Lúcifer. E como isso não é novidade, a nossa tradição cristã apoiou esse nome, e em vez de falarmos Satanás, nós dizemos Lúcifer. Mas agora você entendeu de onde vem? Então, para que vocês possam entender de onde vem Lúcifer, ele vem de uma tradução de Jerônimo, São Jerônimo. Ela não vem do texto hebraico, mas ela vem de uma tradição latina, de uma tradução latina feita por Jerônimo. Então, se alguém te perguntar, de onde vem o nome Lúcifer? Está na Bíblia? Você diz assim, não está no texto original, mas ela está em uma tradução para o texto do latim. Amém? A Bíblia às vezes tem umas versões latinas que entraram no cânon e tudo mais, só que especificamente Lúcifer, ele não aparece no hebraico. Ele é um texto latim feito por Jerônimo. Então, vamos continuar. Por fim, o último tópico, esse vai ser um pouco mais curto, porque achei mais interessante falar sobre os outros, porque esse último tópico, ele é mais relacionado à doutrina da salvação, mas ele está dentro do mesmo contexto. E é uma das partes que eu mais gosto também. Então a gente não pode trazer um estudo pela metade, temos que trazer inteiro, pesquisar o seu significado real e tudo mais. O antídoto, ou seja, o antídoto para o pecado. É necessário que um libertador nos liberte da escravidão do pecado. Abre parênteses, pois um escravo só consegue ser liberto se o seu dono o comprar. Jesus é o nosso libertador, ou seja, o nosso dono. Ele nos comprou para Deus com preço de sangue. Abram em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9, por gentileza. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou estar trazendo um breve comentário. Nós estávamos totalmente perdidos no pecado. Tudo que nós íamos fazer era xingar, era blasfemar, era fazer coisas horríveis diante de Deus. E com base nisso, foi preciso que os nossos pecados fossem libertos, ou seja,
Nós estávamos escravos do pecado, escravos na carne, escravos do pecado. E essa escravidão precisaria de um libertador para nos comprar. Então era necessário um comprador para nos comprar, para tirarmos daquele estado de pecado, de corrupção e de condenação, para nos trazer a um estado de libertação. Se você for observar o texto de Êxodo, capítulo 12, ali quando Deus vai trazer a última praga sobre o Egito, o que que acontece? Deus vai falar o seguinte para Moisés: Moisés, você vai matar um cordeiro, macho de 1 ano sem defeito. Você vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar sobre todos os umbrais das portas. Então, eu passarei pela noite, à meia-noite, por todas as casas. A porta que eu ver o sangue do cordeiro, eu não matarei os primogênitos, mas eu matarei os primogênitos de todos os hebreus, desde os mais escravos até chegar no primogênito de Faraó. Ou seja, se não fosse pago um sangue ali do cordeiro sobre os umbrais, não haveria libertação, porque eles só saem do Egito depois que o sangue do cordeiro passa sobre os seus umbrais. Então, uma aplicação para nós: se não tiver o derramamento do sangue do cordeiro, não há perdão de pecados. Se o sangue do cordeiro não passar nos umbrais dos nossos corações, não há perdão de pecados e não há libertação do Egito espiritual, que é esse mundo que nós vivemos. Continuando, foi necessário um libertador, e esse libertador é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então agora vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9. Eu ia ler até o 6, mas vai ficar muito longo. Vamos ler então a partir do versículo 8 para vocês entenderem uma coisa. E quando. Deixa eu abaixar aqui. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e entoavam um novo cântico, dizendo: olha agora essa parte. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto. E olha agora, porque fostes morto. E com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, quem é o nosso libertador? Jesus Cristo, o Nazareno. Por quê? Porque estávamos escravos, mas o sangue dele, ele comprou para Deus. Ele não comprou para si, ele comprou para Deus povos, tribos, línguas e nações, conforme o teu sangue. Então, olha que maravilha. O sangue de Jesus alcança povos, tribos, línguas e nações. O sangue de Jesus, ele nos comprou para Deus. O sangue de Jesus comprou nós para Deus, para hoje podermos estar livres da escravidão do pecado, para vivermos uma vida de santidade e no futuro, no arrebatamento da igreja, totalmente a ausência do pecado sobre nossos corpos, porque eles serão transformados em corpos incorruptíveis. Continuando, é necessário que esse libertador dê a sua vida pelos escravos, para libertá-los, fazendo expiação pelos pecados. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 2 vai dizer que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, por que que Deus ele resgatou o povo do Egito? Porque houve ali o derramamento de sangue. Primeiro houve o derramamento de sangue, depois o povo foi liberto. Por que que houve perdão de pecados para o sacerdote, sumo sacerdote e todo o povo? Porque houve derramamento de sangue do Cordeiro. Por que houve perdão de pecados para toda a humanidade? Porque Jesus ele derramou o seu sangue. Olha como é forte. Então o sangue de Jesus alcança pecadores. E para concluir, é necessário que o evangelho desse libertador, ou seja, o evangelho de Jesus, seja pregado em todo o mundo. E os que aceitam a esse libertador, ou seja, os que aceitam ao Senhor Jesus em sua vida, recebem uma garantia de uma nova vida e transformação, seguidas de salvação, que é o Espírito Santo. Em vez de escravos e doentes pelo pecado, passamos a ser filhos adotados pelo Espírito. E a comunhão que Adão perdeu lá no Éden, voltamos a ter novamente. Então, meus irmãos,
O que Jesus fez por nós? Ele morreu naquela cruz para perdoar-nos dos nossos pecados. E quando ele nos perdoou dos nossos pecados, ele nos deu uma garantia, o Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo no nosso coração, então nós temos a garantia da salvação. Efésios capítulo 4, versículo 30 vai dizer: não entristeçais o Espírito de Deus, que por ele vocês foram selados para o dia da salvação. Selado significa como se você fosse carimbado com ele. Para título de informação, ali em Roma, quando os romanos tinham as suas propriedades, os seus bens e os seus itens preciosos, o que acontecia? Eles colocavam um selo sobre aquele item, sobre aquela propriedade. E ali dizia aquele selo: propriedade de Roma. Era como se fosse uma garantia hoje do governo. Propriedade do governo, como fosse o lacre da Sabesp, você não pode abrir, como o lacre da Energisa, que você não pode abrir, que se você for ver ali tem um lacre que te impede de abrir o quadro de energia da Energisa. E ali dá para entender-se de que está escrito propriedade exclusiva da Energisa. Só que quando você aceitou Jesus, ele colocou você sobre um selo. E esse selo diz propriedade exclusiva de Jesus. Fazendo uma suposição, uma comparação. Se um dia você morrer e a morte tentar alcançar a sua alma, ela vai ver que sobre a sua alma existe um selo. Ela vai tentar, mas ela não vai pegar. Porque aquela alma tem um selo que está escrito propriedade exclusiva de Jesus. Então você é propriedade de Jesus. Quando diz Pedro lá, vocês são geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Jesus. Olha que fascinante. Tudo isso por causa do sangue de Jesus. Então, eu esqueci de falar algo também, né? Por que você vê o mundo virando de ponta cabeça? Por que você vê a humanidade caindo aos pedaços, mas não indo para a igreja? É porque essas pessoas ainda não foram alcançadas pela graça. Ou elas foram alcançadas pela graça, mas negaram a oferta da graça. Se você convidar um ímpio para ir para a igreja, para assistir um culto, dificilmente ele vai ir. Devo-se dizer que impossivelmente ele vai ir para esse culto. Ele pode ir em consideração à sua pessoa, mas para receber a palavra e para aceitar Jesus, nessa intenção de aceitar Jesus, ele não vai. Por quê? Porque ele não foi alcançado pela graça. Se o Espírito Santo não tocar, ele não vai. Mas o dia que o Espírito Santo tocar no coração dessa pessoa, ela ali é quebrantada. E quando ela é quebrantada, ela pode escolher se aceita a oferta da graça ou se ela rejeita. Então é necessário, antes de fazer o convite para os irmãos, para pessoas do mundo, é necessário primeiro pregar o evangelho. Qual é o evangelho que é necessário pregar? Dizer que, você pecou, mas Deus te perdoa, e isso, Jesus ama a todos, Ele quer salvar a todos, e não sei o que. Não, não é isso. O que nós precisamos mostrar para a pessoa é quem ela é. E quem ela é? Corrupta, falha, pecadora. E depois de apresentar, apresenta o antídoto. Apresenta Jesus. Apresenta que a vida dessa pessoa pode mudar. Apresenta que a vida dessa pessoa pode ser transformada pelo Espírito Santo. Vocês entendem? Então, se você tem em mente que se você chamar uma pessoa para ir para o culto, ela pode ir para o culto? Sim, ela pode, por consideração a você, mas não para alcançar a salvação. Porque é preciso que o Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa. Então, eu quero finalizar aqui o estudo e quero dar espaço para vocês fazerem pergunta, comentário, acrescentar alguma coisa, e eu deixo a palavra com vocês. Quem for falar, por favor, aperte nessa mãozinha para não ter ali um tumulto, para ter uma organização, tudo bem?